Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia, abordando a temática de epistemologia e filosofia da ciência. Em primeiro lugar, vamos circunscrever o que significa a palavra epistemologia. Epistemologia vem do grego episteme, que designa o conhecimento teórico fundamentado e elaborado com rigor. Epistemologia, nesse sentido, vai se opor à ideia de uma simples opinião, que para o grego se chama doxa, o conhecimento comum obtido sem reflexão, uma mera opinião. Em sentido estrito, o termo epistemologia, ele designa nessa disciplina filosófica que estuda a natureza do conhecimento obtido nas diversas ciências. Identifica e avalia os métodos e o modo de operar de cada uma delas. Busca distinguir a ciência autêntica da pseudociência, ou seja, aquela ciência falsa. Muitas vezes a epistemologia até é identificada com a filosofia da ciência, embora esta constitua um campo de investigação mais vasto. Em sentido amplo, o termo epistemologia equivale à teoria do conhecimento, ou gnosiologia, porque gnosiologia também é como se fosse epistemologia, porque vem do grego gnosis, que é a ação de conhecer. A área de estudo filosófico sobre o processo de conhecer em geral. Então, o que é ciência? Comecemos nossa investigação sobre a ciência buscando o significado básico dessa palavra. O termo ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento, assim como epistemologia. Assim como ponto de partida, podemos definir a ciência como um campo da atividade humana que se dedica à construção de um conhecimento sistemático e seguro a respeito dos fenômenos do mundo. Por que sistemático e seguro? A palavra conhecimento ela pode ser usada em um sentido geral, lato sensu, em sentido estrito e estrito sensu. Ou seja, o conhecimento sólido, bem fundamentado, seria esse conhecimento. Trata-se do que os gregos chamam de episteme, como eu falei anteriormente. É um conhecimento que não é só o conhecimento do senso comum. A investigação sobre o conhecimento obtido pela ciência é chamada de epistemologia porque é um conhecimento mais profundo, mais certo, seguro e sistemático. Então, qual que é o objetivo da ciência? Costumamos dizer que a gente conhece para tornar o mundo mais compreensível. Por quê? Para que o ser humano ele tenha meios de prever situações, exercer controle sobre a natureza. Essa visão ela ganhou bastante ênfase na ciência moderna, principalmente depois do positivismo, a gente pode pensar. O homem ele obtém esse conhecimento para tentar dominar a natureza, mas pela compreensão, não pela força. Mas será que é possível? A ciência ela alcança essa compreensão, faz uso sem fazer uso da força? E isso é uma questão filosófica que a gente vai se colocar. E o que é o método científico? Um caminho que você vai seguir para chegar a um conhecimento. Núcleo de procedimentos que orienta esse modo de conduzir uma investigação científica. Há diversos conjuntos de procedimentos que caracterizam diferentes metodologias. Embora variado, esse método científico ele tem por base, de modo geral, uma estrutura lógica, que engloba diversas etapas que devem ser percorridas na busca de uma solução para esse problema. Quais são essas etapas? Nós temos, por exemplo, no método científico experimental, nós poderemos enunciar um problema, formular uma hipótese, ter teses experimentais da hipótese e chegar a uma conclusão. O que seria enunciar o problema? A gente vai observar os fatos, enunciar um problema que vai intrigar a gente, que não foi explicado ainda pelo conhecimento que está disponível. Nessa etapa, a gente vai expor o problema com clareza, precisão, para construir instrumentos possíveis para tentar resolver esse problema. Na formulação de uma hipótese, nós vamos tentar solucionar o problema. A gente vai propor uma resposta possível, que constitui uma hipótese para ser avaliada na investigação. A hipótese é uma proposta, ou seja, não significa que é aquela resposta, mas é uma proposta que pode ser comprovada e testada. Por isso é uma hipótese. E as teses experimentais da hipótese são as teses que vão testar a validade dessa hipótese. A gente vai investigar, por exemplo, as consequências de uma solução que a gente colocou. Essa investigação ela deve ser controlada para que o fator relevante previsto na hipótese seja suficientemente destacado na ocorrência do fato problema. Ou seja, você vai ver se por exemplo, se aquela solução que foi apresentada, ela realmente resolveu o problema ou se foi uma outra coisa acidental que resolveu o problema. O cientista ele vai concluir a pesquisa científica confirmando ou corrigindo essa hipótese que ele formulou inicialmente e testou. Os métodos científicos eles não são só conjuntos fixos, estereotipados de procedimentos que a gente vai adotar.
apesar que a gente tem que organizar, né, esses atos para poder a gente ter uma certa sequência, uma metodologia, né. Só que eles não estão condicionados, né, por esses fatores só. Existem outras variáveis, desde a natureza do problema pesquisado até os recursos materiais. E depende ainda de elementos muito mais importantes, como a criatividade, imaginação, sagacidade do pesquisador. Existem várias histórias aí da ciência de cientistas que chegaram por mero acaso a alguma conclusão, ou sonharam com alguma coisa, né? Tem a história do Kekulé, quando descobriu a molécula de benzeno. Nós temos a história, quem tiver curiosidade, joga no Google aí. Nós temos histórias de cientistas que, por um acaso, chegaram a uma conclusão, ou então até mesmo anedóticos, exemplos anedóticos, igual o pessoal fala da fruta que caiu, né, do Isaac Newton, né, e etc. Então, vamos supor que fosse verdade mesmo, que ele observou uma fruta caindo e aí ele começou a formular a teoria da gravidade, etc. e tal. Então, quer dizer, foi um fato, né, uma imaginação que levou ele a pesquisar, a indagar sobre isso, ou seja, não depende simplesmente dos fatos em si, e sim da própria atitude do pesquisador. Isso é importante a gente ressaltar. Além de utilizar um método, os cientistas, depois das investigações, também formulam leis. Por quê? Porque depois que você tem uma conclusão, você vai formular uma lei ou uma teoria, né, principalmente dentro das ciências naturais. A gente dá um destaque para a física, né, como eu dei o exemplo agora do Isaac Newton. Nas ciências sociais, o modelo de investigação não é tão presente, né, mas o que são essas leis e teorias? Analisando os inúmeros fatos do mundo, a gente percebe a ocorrência de fenômenos regulares, né, como a sucessão do dia e da noite, das estações do ano, o nascimento dos seres vivos, a atração dos corpos em direção ao centro da Terra. Então é essa regularidade que faz com que a gente observe os fenômenos semelhantes e vai classificando segundo as características comuns, né? Ao examinar essas regularidades, a ciência ela vai procurar chegar a uma conclusão geral que possa ser aplicada a todos os outros fenômenos que são semelhantes. E por meio desse processo ele vai formular uma lei científica. Nesse sentido, então, as leis elas são enunciados generalizadores, que procuram apresentar relações constantes e necessárias entre os fenômenos regulares, né? Nós estamos falando de fenômenos físicos, mas vamos pensar na pesquisa científica, por exemplo, de uma medicação, né? Eles estão pesquisando um novo medicamento para curar um determinado tipo de doença. Aí você pesquisou lá com uma determinada quantidade de pessoas e esse medicamento fez efeito benéfico nessa quantidade de pessoas. Então você vai tentar generalizar isso. Olha, esse medicamento possivelmente ele é útil para combater esse determinado tipo de doença. Ou seja, você está generalizando, né, um fenômeno que aconteceu ali, né, a cura daquela doença. As leis científicas elas desempenham duas funções básicas. Elas resumem uma grande quantidade de fenômenos, né, regulares e vão favorecer uma visão global do conjunto, né? E além disso, elas possibilitam a previsão de os novos fenômenos. Isso que eu falei, por exemplo, do remédio, né? Você vai pensar, olha, se eu curei A, B e C, isso me indica que talvez eu possa curar D também com esse determinado medicamento, não é isso? Ou, se eu tenho uma pesquisa que gerou o seguinte resultado em A, B e C, provavelmente no D também vai ter esse resultado. Você faz uma indução, na verdade. As leis, elas costumam fazer parte de uma teoria científica, que especifica a causa ou mecanismo subjacente tido como responsável pela regularidade descrita. A teoria, ela tem como objetivo explicar as regularidades entre os fenômenos e deles fornecer uma compreensão ampla. A gente costuma dizer que explicar e prever constituem fundamentalmente a função das ciências, né, das teorias científicas. No entanto, a gente tem que pensar também que as ciências, elas não são, como é que a gente poderia dizer, elas não são livres de questionamentos, né? Elas são transitórias. Ela propõe atingir conhecimentos precisos, coerentes, abrangentes, né? Ela se caracteriza exatamente por tentar alcançar resultados que o senso comum, pelas condições que tem, né, não pode normalmente alcançar. O estudo da história das ciências revela, no entanto, que inúmeras teorias científicas por algum tempo reinaram como absolutamente sólidas e corretas, mais tarde foram refutadas, né? Ou seja, elas foram modificadas, substituídas por outras. A gente sabe o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, né? Durante séculos e séculos, por exemplo, o mundo ocidental acreditou de forma inabalável que a Terra fosse o centro do universo.
né, ou seja, aquela teoria do geocentrismo. Mas Copérnico, né, com a obra dele, A Revolução das Esferas Celestes, né, ele vai demonstrar que a Terra ela se movia em torno do seu próprio eixo e ao redor do Sol. É a teoria heliocêntrica, né, que vai refutar o geocentrismo de Ptolomeu, que prevaleceu durante muito tempo. Então isso mostra que os conhecimentos científicos de uma época, eles não são inquestionavelmente certos, coerentes, infalíveis para todos sempre. É como se tivessem certas condições de validade. A gente pode dizer que a ciência ela é um saber que se sabe precário, né? Ela sabe que ela está tentando alcançar uma certeza, mas ela também tem que se reconhecer como precária. Exatamente está aí a filosofia, para não deixar a ciência se vangloriar de um saber sempre certo. A filosofia vai começar a fazer esses questionamentos. Essa permanente possibilidade de que uma teoria científica seja revista ou corrigida por outra pode conduzir a uma noção pessimista de que a ciência fracassou no seu propósito ou perdeu sua razão de existir. Ou ainda pode levar à posição cética de que todos os conhecimentos científicos são crenças passageiras. Mas a gente tem que perceber o seguinte, que existe certo consenso entre os defensores da ciência a respeito de que, embora as teorias científicas elas possam ser refutadas, reformuladas, corrigidas, elas sempre cumprem a função enquanto têm êxito no seu propósito de fornecer uma explicação digna de confiança, bem fundada e sistemática para numerosos fenômenos. Para alguns, esse papel seria justamente de construir um conhecimento continuamente aprimorado. É como se você pensasse, imagine hoje se você, para poder começar a anotar uma pesquisa que você está fazendo, você tivesse que primeiro, por exemplo, criar o lápis ou a caneta. Não, o lápis ou a caneta já foram criados. Você vai pegar o lápis e a caneta e vai escrever. Hoje você já se utiliza do computador. Mas imagine se você tivesse que criar o computador para depois pesquisar com o computador, utilizá-lo como ferramenta para uma outra pesquisa. Então, quer dizer, cada conhecimento ele vai servindo de instrumento para outros conhecimentos. É como se fosse uma escada, né? Vários degraus de conhecimento. Então, essas e outras discussões, elas vão ser o campo da reflexão da epistemologia, ou o que a gente chama de filosofia da ciência. A gente vai colocar como sinônimos, apesar de terem algumas distinções, mas epistemologia, a gente pode pensar numa forma mais ampla, e filosofia da ciência seria essa epistemologia aplicada exatamente ao método científico. A epistemologia, em sentido amplo, ela tem uma longa história. Foi, porém, a partir das conquistas da ciência moderna que a investigação filosófica sobre o conhecimento verdadeiro passou a ser dirigida mais diretamente para as ciências da natureza, pois foi desde então que elas alcançaram uma autonomia, uma identidade no campo do saber. Os pensadores, por exemplo, como Descartes, Locke, Hume, Kant, eles trouxeram muitas contribuições importantes nesse sentido. No entanto, foi apenas no final do século XIX que a discussão sobre a ciência como área específica do estudo filosófico ela começou a ganhar um real destaque, após polêmica entre pensadores ingleses sobre o papel do método indutivo da ciência. Porque a gente sabe, como eu falei anteriormente, o método indutivo ele é falho. Por quê? Você pode dizer que um fenômeno ocorreu em A, B e C, e você vai deduzir que ele pode também ocorrer em D. Mas pode ser também que ele não ocorra em D. Então, quer dizer, você pode chegar a uma sequência não prevista. Então, exatamente por isso a filosofia da ciência surge. Ela vai se desenvolver como reflexão crítica sobre o fundamento do saber científico. Esse é o tema geral que vai se desdobrar em questões como o estudo do método da investigação científica, a classificação da ciência, a natureza das teorias científicas e sua capacidade de explicar a realidade, e o papel e sua utilização na sociedade. Então está aí um campo vasto para a filosofia. Então, gente, eu vou parando por aqui para não ficar muito longa a aula. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência na história. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.